Boa noite a todos, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma leitura. Que nosso Deus Todo-Poderoso, que o Divino Espírito Santo de Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos orientar para que a leitura seja a melhor possível e para quem ouvir essa leitura tire o melhor proveito. Eu vou fazer a leitura agora da Bíblia da Mulher, 1 Coríntios, capítulo 13. A suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Aqui no versículo 4, é muito importante esse versículo, né? Que o amor ele é puro, ele é leve, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Muito lindo. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, conhecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. É o versículo 13, muito importante. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Sem amor não adianta a gente fazer nada, gente, né? Tem que ter amor para conseguir fazer as coisas e fazer bem feito. Senão, não vale a pena. Paulo considerava o dom de profecia de importância primária para a comunidade cristã. Os coríntios, por outro lado, preferiram o conhecimento. O amor é a base essencial para a administração correta de qualquer dom espiritual. No versículo 12 ao 13, a cidade de Corinto era famosa por produzir os espelhos de bronze mais finos da antiguidade. Paulo usou a analogia de olhar num espelho para explicar a natureza indireta da visão de alguém acerca de Deus e de seus caminhos.
vemos Deus e seus ministérios apenas indireta e parcialmente. Apesar de boa, a imagem é limitada e fica aquém da realidade. Os dons espirituais são, sem dúvida, bons, mas necessários apenas para a era presente, de visão e conhecimento parciais. O amor cristão, por outro lado, é eterno. Paulo queria que os coríntios corrigissem suas perspectivas e focalizassem a grandeza do que é eterno e não do que é temporal. Nossa, há 2000 anos atrás, ter uma visão assim de como devemos nos comportar é muito importante, é um dom de Deus mesmo. Porque qual a relação que ele fala aqui, entre os dons espirituais e o amor cristão? Os dons espirituais, eles atendem ali, na hora. O amor cristão, ele é para sempre, ele é eterno. É disso que ele estava, é isso que ele estava querendo colocar. Ainda aqui no capítulo 13, eu vou falar um pouco sobre os dons espirituais de mulheres na Bíblia, tá? Dom espiritual, a profecia, proclamação com o intuito de edificação, habilidade para falar a grupos por meio de mensagens inspiradoras. Um exemplo deles era Ana. Serviço, ministério, auxílio, servir, alegria em fazer pelos outros a satisfazer necessidades. A sogra de Pedro foi um grande exemplo. Ensino, instrução que é compreendida, compreensão de questões difíceis, habilidade para instruir eficientemente. Priscila. Exortação, persuasão e encorajamento, habilidade para inspirar e persuadir. A mulher samaritana. Contribuição, fortalecimento e sustento, alegria em dar, sem esperar algo em troca. A viúva pobre. Liderança, administração, organização, inspira cooperação e trabalho de equipe. Olha que coisa, gente, trabalho de equipe. Até recentemente, 30 anos atrás, falava-se em trabalho em grupo, né? E há uns 15 anos atrás, mais ou menos, começou a se falar em trabalhos em equipe e não em grupo. E a Bíblia já falava disso. Um grande exemplo disso foi Débora. Misericórdia, afabilidade, sensibilidade, interesse por aqueles que estão sofrendo. Dorcas. Um exemplo dele, né? Dorcas. Sabedoria, aplicação da verdade, habilidade para aplicar a instrução e o conhecimento às situações da vida. Maria de Nazaré. Conhecimento, introspecção e introspecção e percepção. Compreensão de fatos e situações. Ana. Fé, otimismo e confiança. Confiança no Senhor e habilidade para inspirar outros. A mulher cananeia. Discernimento, habilidade para fazer julgamentos. Habilidade para determinar o bem ou o mal e ver além das aparências. Abigail. Evangelismo, habilidade para testemunhar em qualquer situação. Ama as pessoas, conversa facilmente, exulta-se ao compartilhar Cristo. As filhas de Felipe. Hospitalidade, assistência e serviço. Desejo altruísta de satisfazer as necessidades dos outros. Marta. Palavra, conversa facilmente e inspira outros, gosta de conversar, interessa-se pelos outros. Miriam. O celibato,
devoção, contenta-se em permanecer solteira ou solteiro. No caso, Lídia, possivelmente solteira. Eu vou ler aqui mais um trecho sobre o solteirismo, a oportunidade única para o serviço. A condição de solteiro é um estado permanente na vida de alguns e temporário na vida da maioria. Adão foi criado por Deus e experimentou a solidão no jardim antes que o Senhor criasse Eva. Hoje, a maioria dos adolescentes e jovens adultos experimenta um período semelhante de solidão. A resposta de fé é ver essa condição como um chamado para uma vida comprometida e não solitária, feita à imagem de Deus. A mulher solteira vive idealmente um relacionamento de concerto com Deus e é chamada a desenvolver seus dons humanos e espirituais. Dons humanos e espirituais, a fim de contribuir para a edificação da igreja. É muito importante isso aqui. Que o solteirismo ou celibato para homens e mulheres, o intuito é desenvolver seus dons, né? Seus dons divinos e humanos e espirituais, a fim de contribuir para a edificação da igreja. São Francisco de Sales observou que o solteiro que mais tarde se casa enfrenta o desafio de preservar um coração capaz de amar, o oposto de um coração completamente exausto, corrompido e cansado do amor, em vez de um coração sadio e sincero. A mulher solteira é chamada a desenvolver um relacionamento de amor profundo com o Senhor e a transmitir seu amor de um modo puro, produtivo e generoso e em benefício dos outros. Uma vida espiritual essencial pode ser seu auxílio para a castidade a uma fonte de estabilidade numa geração má e perversa. Porém, meus amigos, meus irmãos queridos, eu gostaria de deixar bem claro aqui que essa questão do solteirismo ou celibato, tanto para homens quanto para mulheres, isso deve ser uma decisão de cada ser humano, nunca imposto pelos pais ou pelos familiares, ok? Senão a coisa não vai dar certo. A pessoa solteira pode experimentar uma grande liberdade para se desenvolver no trabalho, nas amizades e no ministério. Tudo isso pode contribuir grandemente para a igreja e para a ampliação do reino de Deus na terra. O solteiro tem a oportunidade de doar um nível único de serviço àqueles que necessitam, um nível de